Dar as boas-vindas a todo mundo. Mais uma noite aqui que a gente vai ter no nosso evento da SBOE com o nosso patrocínio Align. Agradecer a Align pelo apoio. Estamos hoje aqui com o nosso Rafael Andreiolo e hoje ele vai falar sobre restaurações de dentes extensamente destruídos, que é quem trabalha com dentística com prótese é o nosso dia a dia, sem dúvida nenhuma. Bom fosse se todos os dentes fossem classe 1, né? Se fosse só uma restauraçãozinha classe 1 ali que a gente conseguiria fazer sem muitas dúvidas, mas o dia a dia não é esse. O dia a dia é trabalho em dentes extensamente destruídos, seja uma classe 2 extensa, seja dentes com indicação de restaurações indiretas. E é isso que o Andreolo hoje vai passar aqui para gente. Tenho certeza que a aula dele vai agregar muito de conhecimento para a gente, porque é algo que realmente a gente faz no nosso dia a dia. Rafa, antes de mais nada, obrigado por ter aceitado o convite. Falo aqui pela SBOE, tenho certeza que vai ser uma honra para a gente ter você falando mais uma vez pela nossa sociedade. Você que já palestrou, já fez de tudo lá com a gente, é frequentador assíduo dos congressos. E obrigado por ter aceitado. Na nossa próxima hora e pouquinho, ela é sua. Vamos estar aqui aprendendo muito com você. E no final a gente abre para se tiver alguma pergunta, já que o Thiago levantou a bola, né? No final da Sim, conversa, se tiver alguma pergunta, a gente vai dar liberdade para fazer. Lembrando que pós a aula do Rafa, o Thiago Avelar vai entrar, vai fazer uma ponte apresentando o próximo evento. Depois do Rafa, a gente vai ter hoje a Mona Lisa, falando sobre retratamentos de facetas e como que os sistemas Align, como os sistemas digitais podem agregar nesse nosso protocolo, nesse nosso atendimento, planejamento e execução. Tá bom? Rafa, obrigado. É com você. Boa aula. Obrigado a todos que estão participando. Lembrando que essa aula vai ser gravada e quem quiser assistir depois, quantas vezes quiser, vai estar disponível para vocês no nosso YouTube, no nosso canal fechado da SBOE. Obrigado, Rafa. Um abraço. Com eu você. que agradeço. Eu que agradeço, Roberto. Deixa eu compartilhar aqui a minha tela. Para mim é um prazer muito grande estar aqui hoje com vocês. O primeiro evento da SBOE que eu fui foi em 2011. Foi um evento que teve aqui no Rio de Janeiro, onde a SBOE realizou junto com o iFed. Foi um baita evento, foi um grande congresso aqui no Hotel Windsor, no Rio de Janeiro. E foi a minha primeira experiência na SBOE. Aquele congresso mexeu muito comigo. Eu saí dali assim chocado com a odontologia que eu vi. Muitos palestrantes internacionais, palestrantes nacionais excelentes e uma odontologia de altíssimo nível. E desde então, eu sempre que posso, e eu tento sempre estar nos eventos da SBOE e assistir o máximo que eu posso de eventos e aulas e congressos realizados pela SBOE. Uma entidade que a gente vê que é uma entidade séria, é, tocada por pessoas sérias, trabalhadoras e que elevam a nossa profissão para um alto nível. Então, para mim, sempre é um prazer muito grande fazer parte de qualquer evento da SBOE e hoje falar um pouquinho aqui sobre manejo de dentes extensamente destruídos. Então, o Roberto, quando introduziu essa aula aí, ele falou uma coisa interessante. A gente ouve falar muito hoje em facetas sem preparos, odontologia de mínima intervenção. Isso tudo é óbvio que é extremamente importante, é extremamente atual, a gente tem que estar atento a isso, mas a gente, nos nossos consultórios, se depara demais com dentes com grandes destruições. Então, essa aula de hoje, a gente vai tentar fazer um bate-papo aqui e trazer é, alguns aspectos relacionados a dentes com grandes destruições, como, por exemplo, como fazer uma correta análise estrutural do remanescente daquele dente? Uma dúvida que surge para nós muitas vezes é assim: recobrir cúspide ou não? Realizar um pino ou não? E às vezes a gente nota que na odontologia restauradora as coisas acabam sendo meio empíricas, vamos dizer assim, ou ditadas pela experiência clínica. Se você pegar na periodontia, muito da periodontia é ditada por números. Então, um periodontista vai te falar assim, uma sondagem até 3 milímetros, você tem um sulco sadio. Mais de 3 milímetros, você tem a presença de uma bolsa.
Uma bolsa com menos de 5 milímetros responde bem a uma raspagem. Uma bolsa com mais de 5 milímetros, muito provavelmente você vai precisar fazer uma cirurgia periodontal. Na implantodontia, você vê muitos números ditando o que a gente vai fazer. Então, você vai ter lá uma distância entre um implante e um dente, entre o implante e a margem gengival. Você vai ter muitos números ditando o que você faz. E na odontologia restauradora, isso não pode ser diferente. Quando a gente se depara com um dente, é importante que a gente tenha números, que a gente tenha ciência que indique caminhos para a gente. Vou precisar recobrir essa cúspide ou não? O que vai dizer isso daí? Ah, vou precisar realizar um pino. Quando que eu vou realizar um pino? Se eu vou precisar realizar um pino, qual é a extensão desse pino? O que eu preciso ter para que a gente realize esse pino de maneira correta? Interrelação com a periodontia. Hoje a gente está vendo uma enxurrada de informação sobre elevação de margem. Procedimento atual, procedimento que, se bem executado, é um procedimento que pode nos ajudar, mas se mal executado, ele pode causar uma destruição. Então, qual é o limite entre realizar uma elevação de margem ou um aumento de coroa clínica? Remoção de tecido cariado. A gente vê que esse é um assunto que vem mudando. Quando eu fiz faculdade, a remoção de tecido cariado, você tinha que remover o máximo de tecido cariado e dentina possível para que você não tivesse nada ali naquele dente, você escutasse o grito da dentina. Hoje isso daí mudou. Então, qual vai ser o limite? O que vai ditar para a gente qual é a correta remoção de tecido cariado? Técnicas de isolamento absoluto, necessidade ou não de forramento, mudanças nos sistemas adesivos, selamento dentinário imediato, como isso pode ajudar a gente em casos de grande destruição, técnicas atuais de preparo, cimentação adesiva de peças indiretas, fotoativação. A gente vai fazer um vai passar por esses diferentes aspectos na restauração de dentes extremamente destruídos. Iniciando pela análise estrutural. Quando a gente vai analisar estruturalmente um dente, a gente observa que a maioria dos dentes tem trincas. Se a gente pegar o nosso dente e olhar numa luz forte, numa luz clara, a gente vai ver que os nossos dentes têm trincas. O esmalte ele possui várias trincas. Por que o nosso dente, então, ele não fratura? Numa cerâmica, por exemplo, se eu observo trincas, muito provavelmente essa trinca vai se propagar e vai fraturar aquela restauração cerâmica. Por que o esmalte dental é cheio de trincas e o nosso dente não fratura? Embaixo desse esmalte, a gente tem estruturas nobres, como a dentina, que é uma estrutura extremamente maleável, e a junção amelo-dentinária, que redistribuem as forças em cima desse dente. Então, a gente tem forças, muitas vezes, verticais, que quando esbarram na junção amelo-dentinária, essas forças vão ser horizontalizadas, fazendo com que essas trincas, que poderiam causar um grande dano, muitas vezes ficam restritas somente ao esmalte. Então, quando a gente vai analisar um dente com grande destruição, a gente vai tentar analisar a extensão de cáries nesse dente e se existe presença de trincas em dentina. Trincas em esmalte não fazem tão mal, mano. Não vão trazer uma grande preocupação para a gente, mas trincas em dentina, sim, porque elas vão fazer um efeito de cunha de abertura daquele dente. E muitas vezes a gente vai precisar de um recobrimento de cúspide em dentes que tenham grandes trincas em dentina. Então a gente vai avaliar extensão de lesão cariosa e também presença de trincas em dentina. Partindo disso, de de cáries em dentes posteriores, principalmente, a gente observa que quanto maior é a perda de estrutura dental, menor vai ser a resistência estrutural do dente. Então, esse artigo aqui mostra claramente para a gente o seguinte: se eu tenho uma, uma perda de estrutura dental grande, eu vou ter uma resistência estrutural diminuída. Então, esse artigo mostra para a gente o seguinte: à medida que a espessura das cúspides vai ficando mais fina, ou seja, uma restauração maior, eu vou tendo uma resistência estrutural menor. Não só a espessura das cúspides, mas também a profundidade da cavidade determina uma queda na resistência estrutural. E aí a gente cai num outro aspecto. Muitas vezes a gente vê dentes tratados endodonticamente que são indicados para restauração de cobertura de cúspide por causa de perda de resistência estrutural. Esse é um aspecto que tem que ser avaliado. Se você tem apenas uma restauração, uma cavidade tipo classe 1, você não precisa fazer um recobrimento de cúspide. Mas muitas vezes, se essa perda de estrutura dental envolve cristas marginais,
você tem que avaliar se vai ser necessário esse recobrimento de cúspide ou não. Mas a profundidade da cavidade também é determinante nisso. Por exemplo, uma cavidade classe 1, que eu tenha 2 milímetros de profundidade, eu não vou ter uma deflexão de cúspides tão grande. Já se eu tenho um acesso endodôntico naquele dente e eu tenho uma profundidade de preparo ali de mais de 5 milímetros, eu vou ter uma queda considerável na resistência estrutural e vou ter um aumento na deflexão de cúspide considerável naquele elemento dental. Então, aqui a gente vê o seguinte, ó, um dente rígido vai ter uma deflexão de cúspide muito baixa. Se eu tenho uma cavidade proximal naquele elemento, uma restauração onde eu tenha uma classe 2 pequena, já aumenta a minha deflexão de cúspide naquele dente. Se eu tenho uma MOD em amálgama, por exemplo, a deflexão de cúspide ali aumenta severamente. Obviamente, se eu faço uma restauração adesiva, eu vou colar melhor aquelas paredes, unir melhor aquelas paredes, eu vou ter uma queda nessa deflexão de cúspides. Mas aí a gente vem para a seguinte dúvida: qual vai ser o limite entre fazer uma restauração direta ou recobrir aquelas cúspides? Eu trabalho muito com alunos de graduação e aluno de pós-graduação que acabou de se formar, e a gente observa uma dúvida muito grande dos nossos alunos com relação a isso. Muitas vezes o colega pensa assim, poxa, eu tenho habilidade para fazer, e aí começa a fazer uma restauração sobredimensionada. Será que aquilo vai durar muito tempo? Então, tentando criar uma diretriz para guiar a gente de se a gente deve recobrir cúspide ou não, o David Aleman publicou alguns artigos mostrando o seguinte, que a gente pode ter alguns itens que a gente vai seguir ali e que a gente vai ticar se a gente observa alguns daqueles itens, e quanto mais itens desses a gente observa que estão ticados, maior vai ser a nossa necessidade de recobrir cúspide. Então, eu ver apenas a presença de um item desse não quer dizer que eu tenha que recobrir cúspide, mas quanto mais itens desse eu observar, maior é a necessidade de eu recobrir cúspide. Então, por exemplo, item 1, a presença de uma trinca em dentina. Se eu removo uma restauração de amálgama, por exemplo, e eu vejo várias trincas em dentina, eu já ligo um alerta. Opa, eu tenho ali trincas, não em esmalte, mas em dentina, fazendo um movimento de abertura e que podem causar possivelmente a fratura desse elemento se as paredes remanescentes não têm uma espessura suficiente. Então, trinca em dentina é um item. Segundo item, cúspides com menos de 2 milímetros de espessura. Então, vou pegar minha sonda periodontal e vou avaliar qual é a espessura do remanescente. Se eu tenho menos de 2 milímetros de espessura, opa, já ligo o alerta também. Terceiro item, restaurações com mais de 3 milímetros de istmo. Se eu observo isso, já ligo o alerta e vou ticando. E restaurações com mais de 4 milímetros de profundidade. Quanto mais desses itens eu observo, maior é a necessidade de eu fazer um recobrimento de cúspide. Por quê? A gente sabe que dentes trincados, quando você faz um procedimento adesivo, isso daí é mandatório para limitar a infiltração bacteriana. Trincas, à medida que elas são maiores, elas são um caminho para infiltração bacteriana. Além disso, para que esse dente siga um movimento de abertura. Então, fazer uma boa adesão é mandatório para a gente limitar a propagação da trinca e também infiltração bacteriana. E recobrimento de cúspide pode ser importante, pois ele vai limitar a propagação de trincas, porque vai fazer um abraçamento daquele elemento dental. Então, a gente tem um artigo aqui de 2022 que mostra o seguinte: quando eu tenho trincas em esmalte, eu não preciso me preocupar. Mas quando as trincas já são em dentina, eu vou observar. Essa é uma trinca vertical que cobre a superfície oclusal do dente inteiro. Então, eu vou precisar fazer uma restauração que abrace as cúspides, do tipo overlay. Quando eu tenho uma trinca oblíqua, essa trinca ela pode ser uma trinca que eu tenha cúspides que estejam todas numa situação ruim, e aí eu vou fazer uma cobertura oclusal, ou se eu ainda tenho algumas cúspides que estão ótimas, eu faço uma restauração de cobertura de cúspides parcial, tá? Então, a gente vai ver um exemplo aqui que um paciente que me procurou, esse é um caso que já tem uns 10 anos que a gente executou, um paciente que me procurou com a síndrome do dente gretado. Hoje a gente fala mais síndrome do dente trincado,
Um paciente que chegou com dor ao morder, ele sentia sensibilidade ao frio e ao doce. Quando ele me procurou, ele estava com muita dor. Quando a gente fez a radiografia, ele tinha uma restauração que não estava perto da polpa. Então a gente falou assim: poxa, isso daqui não justifica essa dor toda. Quando a gente removeu aquela restauração, não sei se vocês conseguem ver pelo slide, pela foto da esquerda, a gente vê uma trinca que está percorrendo toda a superfície oclusal do dente, passando pelo teto da câmara pulpar, indo de mesial a distal, cobrindo toda a superfície oclusal daquele dente. Então, a gente percebeu que isso daí é o que estava causando aquela dor desse elemento dental. Então, a gente fez um isolamento absoluto, seguiu com um condicionamento ácido seletivo. A gente optou por um sistema adesivo autocondicionante, tipo Clearfill SE Bond. A gente não queria utilizar um ácido fosfórico, né, numa cavidade dessa profundidade, então a gente partiu para um condicionamento ácido seletivo, utilizou o primer do Clearfill SE Bond, logo em seguida o Bond polimerizou, e aí a gente realizou então esse procedimento adesivo e o núcleo de preenchimento, começando com uma resina flow. Gosto muito de utilizar uma resina flow, porque a gente tem superfície irregular, geralmente das cavidades. Essas resinas flow, elas já acomodam a resina sem que hajam bolhas nessa superfície da base da restauração. E aí depois, seguindo com o núcleo de preenchimento com resina do tipo bulk fill. Realizamos o nosso núcleo de preenchimento, um preparo. Na época, a gente fez um preparo para uma restauração de coroa total, restauração provisória, e o que a gente observou foi que a dor do paciente passou. Então, o que estava causando a dor daquele dente era uma trinca extensa, percorrendo todo o dente de mesial para distal, e que quando esse paciente mordia, esse dente fazia um movimento de abertura e sentia dor. À medida que a gente realizou o procedimento adesivo e a cobertura de cúspide, essa dor do dente parou. Então, muitas vezes, um procedimento adesivo já vai ser o suficiente. Em outros momentos, a cobertura de cúspide vai ser necessária. E aí, aquela checklist que eu mostrei ali pode ser um auxiliar para a gente na tomada de decisão de quando cobrir cúspide ou não. Quanto à remoção de tecido cariado, a gente falou um pouquinho de trincas. Quanto à remoção de tecido cariado, esse é um aspecto que vem mudando muito ao longo dos anos. Eu me formei em 2001 e quando eu fiz faculdade, os meus professores eles gostavam de ver aquela superfície de dentina bem clarinha, que a gente passava a colher de dentina e ouvia o grito da dentina. Hoje, conceito atual de remoção de cárie, a gente divide aquela dentina cariada em dentina infectada e dentina afetada. A dentina afetada, ela ainda tem um potencial de remineralização bom. Então, hoje, a gente se preocupa mais em fazer um bom selamento periférico, fazer a remoção de cárie, mas a gente vai tentar ao máximo manter a vitalidade pulpar daquele dente. O professor Leandro Wilgert, da UNB, meu amigo Leandro, conversa muito nas aulas dele sobre esse assunto, que o processo carioso ele é dependente do excesso de açúcar, e que a gente vai ter a produção de ácidos, criando um ambiente com pH ácido. Esse ambiente com pH ácido vai sofrendo uma mudança, se tornando mais favorável para uma microbiota mais anaeróbia, uma microbiota que tem um potencial cariogênico maior, e aí a gente vai ter o desenvolvimento da lesão de cárie. Se eu faço, então, um bom selamento periférico, eu faço uma boa um fechamento hermético daquela restauração, eu vou ter uma menor possibilidade de crescimento bacteriano naquela região. Então é importante criar uma zona de selamento periférico sadia para eu estabelecer uma boa adesão na periferia daquela cavidade, tentando manter vitalidade pulpar, preservando o máximo de tecido dental sadio e remineralizável e maximizando assim a adesão do material restaurador ao dente. Então, conceitos que vêm aí mudando. Outra coisa que vem mudando é quanto a tratamento expectante. Então, no passado, se fazia muito tratamento expectante. O paciente chegava com o dente extremamente destruído, era comum
o dentista fazer a remoção de cárie, colocar um curativo, aguardar 45 dias para que a gente tenha a formação de uma camada de dentina na base daquela restauração, e aí então fazer a remoção daquele curativo e restaurar. O que se observa, esse artigo aqui compara a remoção seletiva de tecido cariado com o tratamento expectante. Então, a remoção seletiva de tecido cariado é colocada aqui com a sigla PCR, tá? E o tratamento expectante com SW. Então, você tem lá o SW de stepwise, onde você vai ter duas etapas, né? Então, o tratamento expectante e o PCR de partial caries removal. Você vai remover parcialmente tecido cariado. E o que se observa é que quando se faz o tratamento expectante, a sobrevida daquele dente acaba sendo menor, porque o que acontece é que parte do insucesso dos tratamentos expectantes se dá pelo fato dos pacientes não retornarem. Então, muitas vezes, você fazer isso em etapas, às vezes o paciente, você remove a cárie, coloca um curativo e o paciente não retorna. Então, hoje tem sido dado uma preferência muito grande em casos de dente com grande destruição, para no dia que você faz a limpeza daquele dente, no dia que você faz a remoção de tecido cariado, você já tentar fazer um núcleo de preenchimento. E a gente vai ver que existem vários benefícios nisso daí, tá? Outro aspecto que a gente tem que levar em conta é a interrelação da odontologia restauradora com a periodontia, quando a gente se depara com um dente com grande destruição. Por exemplo, lá na periodontia na faculdade, a gente aprende que o espaço biológico é o espaço que é composto por sulco gengival, epitélio juncional e inserção conjuntiva. Partindo do pressuposto que o espaço biológico não pode ser violado, você pode falar assim: bom, Rafael, então o sulco gengival não faz parte do espaço biológico. Eu posso considerar o espaço biológico como sendo o espaço que vai da base do sulco até o topo da crista óssea. Ele é composto por epitélio juncional e inserção conjuntiva. Legal. Esse espaço ele pode ser violado de quatro formas: cáries, fraturas, reabsorções e iatrogenias. Então, o ideal é que a gente não tenha invasão de espaço biológico. E o que a gente sempre aprendeu na faculdade é, se você tem uma cárie subgengival, um, um, uma fratura, uma iatrogenia, uma perfuração com uma broca através de um acesso endodôntico, que de repente foi perfurado aquele dente, você vai ter que recuperar aquele espaço biológico que foi violado, seja através de uma cirurgia de aumento de coroa clínica, seja através de uma extrusão ortodôntica. Muito bem, hoje o que está acontecendo é, a gente tem um procedimento chamado elevação de margem cervical. O que é isso? Muitas vezes, se você vai fazer uma restauração indireta, você pode, se você não quer ter a margem daquela restauração posicionada muito funda, você pode fazer uma restauração em resina e o seu preparo ser numa posição mais coronária. O que a gente tem que estar atento é o seguinte: essas estruturas, a gente não deve violar o epitélio juncional e a inserção conjuntiva, porque senão a gente vai ter inflamação persistente. Por outro lado, a odontologia ela vai evoluindo. Técnicas de isolamento melhoraram, técnica de magnificação melhorou. Os dentistas hoje possuem uma técnica mais apurada. Então, hoje a gente consegue ver muitos profissionais realizando uma elevação de margem de maneira excelente. No entanto, isso não é um procedimento que a gente tem que universalizar e falar que, assim, olha, é, é fácil de fazer. Porque a gente se depara, às vezes, com um aluno de graduação que vê numa rede social um procedimento de elevação de margem feito por um exímio dentista, e a gente tem grandes dentistas que fazem esse tipo de procedimento, mas às vezes o aluno de graduação vai achar que é possível colocar uma restauração de resina quase que em nível ósseo, que isso não vai ter implicação nenhuma para o periodonto. E tem. Então, hoje, a gente sabe que você pode realizar procedimentos de elevação de margem gengival, mas que você deve manter aquele 1 milímetro de inserção conjuntiva livre de restauração. Então, se você vai fazer uma elevação de margem, que você tente pelo menos trabalhar em epitélio juncional, mas nunca em inserção conjuntiva, ok? Então, vamos lá para caso clínico. Uma paciente que tinha uma restauração MO extensa,
sentia sempre uma sensação de desconforto nessa proximal, e um dia a restauração dela fraturou. Ela falava assim, esse meu dente dava vontade de enfiar um palito ali, porque me dava muito nervoso na gengiva. Então, a restauração fraturou, ela nos procurou para trocar aquela restauração dela. Então, a primeira coisa que a gente fez, remover a restauração de resina que ela tinha, e a gente fez isso com isolamento absoluto. Então, removemos a restauração e a gente partiu para um núcleo de preenchimento. Condicionamento ácido seletivo, utilização de um sistema adesivo do tipo universal, polimerizou, e a gente vai então fazer o nosso núcleo de preenchimento. Resina flow, polimerizou, preenchimento com uma resina convencional, realizamos um preparo, uma restauração provisória, e a gente vai aguardar uma semana para verificar a cicatrização tecidual e ver se a gente vai partir para uma cirurgia de aumento de coroa clínica naquela papila ou não. Então, quando essa paciente retornou na semana seguinte, a gente anestesiou, fez uma sondagem para sentir nível ósseo, e a gente viu que a gente tinha uma distância da margem do preparo até o pico ósseo de 2 milímetros. Então a gente viu assim, poxa, essa é uma paciente que já sentia um incômodo naquela região. Ela falava que sempre tinha vontade de enfiar um palito, dava um nervoso ali, e a gente vê um espaço não condizente com o espaço para que a gente tenha as nossas distâncias biológicas devidamente inseridas naquele tecido, naquela raiz dentária. Então, a gente achou melhor, nesse caso aqui, realizar uma cirurgia de recuperação de espaço biológico, onde a gente pôde fazer remoção de uma pequena quantidade de tecido gengival, uma osteotomia para que a gente tivesse 3 milímetros da margem do preparo até o nosso pico ósseo, suturamos, e depois de 45 dias a gente fez a nossa moldagem, confecção de uma restauração cerâmica, que pôde então ser cimentada adesivamente, e a gente tem lá o aspecto final daquela restauração parcial cerâmica. Tá legal? Tem outros casos onde a gente vai partir para uma elevação de margem. Então, esse é um caso que a paciente nos procurou com uma fratura na coroa do elemento 15. A gente fez o isolamento absoluto, removeu aquela restauração antiga que a paciente tinha, está lá o remanescente dental. A gente seguiu, então, com jateamento com óxido de alumínio para limpar toda aquela superfície dentária. Fizemos a limpeza do elemento dental e a gente achou por bem aqui não realizar um pino. A gente fez um núcleo de preenchimento. Então, a gente fez o condicionamento ácido seletivo, a gente fez uso de um sistema adesivo do tipo universal, utilizamos matrizes e cunhas para que a gente tenha uma adaptação muito boa dessas matrizes na superfície do dente, e a gente fez então o nosso preenchimento com resina composta. Essa restauração vai receber, esse dente ele vai receber uma restauração indireta. A elevação de margem, ela é o quê? Se eu vou realizar uma restauração indireta aqui, essa minha restauração direta, no passado a gente acreditava que ela tinha que estar toda sobre dente. Todas as margens do meu preparo tinham que estar em dente. Hoje, com o conceito de elevação de margem, a gente sabe que a gente pode ter algumas partes do preparo em resina composta, desde que essa elevação de margem tenha sido feita com auxílio de cunhas, de matrizes, de uma adaptação íntima da resina com o tecido dental. Então, a gente vê lá o preparo, depois de realizado, onde a gente tem na face vestibular e na face palatina, preparo sobre dente, mas nas proximais a gente tem margens sobre resina. Então, foi um caso onde a gente partiu para uma elevação de margem. Tá? Então, em alguns casos, a gente vai partir para uma recuperação de espaço biológico, outros a gente vai partir por uma elevação de margem. Eu gosto muito de trabalhar só até sulco gengival. Eu particularmente não gosto de trabalhar com restaurações de resina em área de epitélio juncional, e aí eu prefiro realizar nessas situações recuperação de espaço biológico do que botar a minha resina dentro do epitélio juncional. Mas literatura mais recente tem mostrado que em epitélio juncional a gente ainda pode trabalhar, o que a gente não pode é trabalhar dentro de inserção conjuntiva. Quanto a mudanças de paradigmas, que a gente já tem conversado aqui sobre algumas,
Então, um caso como esse, onde a gente tem lá um segundo molar com uma grande destruição. Esse dente aqui, há 15 anos atrás, o que eu faria? Muito provavelmente, eu anestesiaria, ia fazer um preparo para uma restauração indireta, colocar uma restauração provisória ali. Na semana seguinte, eu ia tirar essa restauração provisória, ia fazer uma cirurgia de recuperação de espaço biológico periodontal, e quando eu fosse fazer o núcleo de preenchimento, esse dente já ia estar cheio de cimento temporário. E aí eu ia passar a broca ali de novo, muito provavelmente ia dar canal. Então, hoje, a gente tem tentado fazer o núcleo de preenchimento antes, a gente tem tentado fazer um isolamento absoluto e no dia da remoção de cárie, já fazer um núcleo de preenchimento e trabalhar com sistemas adesivos que vamos dizer assim, eles agridam menos o tecido pulpar ou trabalhar de forma inteligente com qualquer sistema adesivo, mas de modo a realizar no ato da limpeza do dente o nosso núcleo de preenchimento. E foi o que a gente tentou fazer aqui. Então, no primeiro momento, o paciente chegou, a gente fez logo a recuperação de espaço biológico, então a gente fez aquela cirurgia periodontal para restabelecer as distâncias biológicas nessa papila mesial, e no mesmo dia, a gente seguiu então com isolamento absoluto, remoção da restauração em resina e limpeza da cavidade. Observa que aqui eu tenho uma área de dentina mais escurecida que talvez, há uns 15 anos atrás, eu ia continuar removendo e muito provavelmente ia chegar na polpa e eu ia precisar fazer um tratamento endodôntico. O que eu vejo aqui é a zona de selamento periférico está extremamente limpa. Então eu tenho na margem, na borda dessa cavidade, uma limpeza extrema. Então, talvez no meio dessa cavidade aqui, muitas pessoas iam falar assim: ah, aqui eu continuaria tirando um pouquinho mais dessa dentina. Mas o que a gente quer aqui? Manter vitalidade, criar uma zona de selado periférico onde eu tenho uma alta adesão, fazer o meu núcleo de preenchimento sem que eu precise fazer um tratamento endodôntico. E foi o que a gente fez aqui nesse caso. Então, a gente, com o isolamento, fez o jateamento para limpar a superfície da dentina. Importante falar que esse jateamento ele pode ter um potencial para ampliar a adesão, porque ele gera uma maior área, mais sítios para reter o adesivo, tá? Mas não quer dizer que o jateamento vai fazer uma maior adesão. A gente vai deixar a superfície dentária mais limpa. E limpeza é importante para que a gente tenha uma boa adesão. Então, a gente faz um condicionamento ácido seletivo, e aqui a gente trabalhou com um adesivo do tipo universal. Então, o condicionamento ácido seletivo em esmalte foi por 30 segundos, lavamos, secamos, e aí a gente vai aplicar um adesivo do tipo universal, onde a gente evapora o solvente com ar, faz a nossa polimerização. Quando eu faço essa hibridização sobre a dentina fresca recém-cortada, ou seja, um selamento dentinário imediato, a gente vai ter uma adesão à dentina aumentada em até 400%. Então, é muito interessante, no momento que você faz a limpeza daquela dentina, você fazer esse selamento dentinário imediato. Se eu realizasse aqui, por exemplo, uma restauração provisória e num segundo momento eu tirasse essa provisória e fosse querer limpar cimento temporário com colher de dentina ou de alguma outra forma, eu ia ter uma perda muito grande na minha adesão. A gente parte então para a hibridização, a gente vai ter diferentes técnicas ou diferentes estratégias adesivas. Você pode optar por um sistema adesivo convencional de 3 passos, onde você vai fazer ácido primer adesivo. Você pode utilizar um sistema adesivo convencional de 2 passos, onde você vai fazer um condicionamento ácido total e depois um adesivo que é primer e adesivo no mesmo frasco. Você pode utilizar adesivos autocondicionantes de 2 passos, por exemplo, como o Clearfield S-Bond, onde você tem um primer autocondicionante e depois um adesivo hidrófobo num frasco separado, ou adesivos universais, que são adesivos multimodo, que você pode trabalhar sem condicionar nada, condicionando tudo, ou como ele trabalha melhor, fazendo um condicionamento ácido seletivo, tá? Então, qualquer técnica que você escolha aqui, qualquer estratégia importante, independente da estratégia, é que você utilize a técnica adequada. Todos vão ser bons adesivos. Sabendo que sempre um adesivo que é mais simplificado, quando eu começo a ter muitas coisas dentro de um mesmo frasco, os adesivos simplificados, eles vão permitir uma passagem de água um pouquinho maior do que se eu tenho um sistema adesivo que eu tenho um frasco do bonde separado. Mas olha que artigo interessante. Um artigo de um autor brasileiro, o Marco de Carvalho, que mostra o seguinte:
Se você vai trabalhar com sistemas adesivos simplificados, aplica uma fina camada de resina flow sobre esse adesivo e polimeriza. Você vai ter melhora naquela hibridização desse dente. Então, sempre que você utilizar um adesivo universal, lance mão de uma camada fina de resina flow sobre esse adesivo e polimerize, que você vai ter melhores resultados. Então, a gente fez o nosso núcleo de preenchimento, vai fazer então a nossa moldagem, vai seguir uma restauração indireta nesse caso. IMAX, que foi o que a gente escolheu ali, a gente precisa ter uma espessura mínima, tanto para IMAX CAD quanto para IMAX Press. Então, essa cerâmica vai ser tratada. O que a gente quer? Sempre que a gente vai fazer uma restauração indireta, o tratamento da peça ele vai envolver 4 etapas. A primeira etapa é asperizar aquela peça, criar ranhuras naquela peça para que o cimento imbrique. Quando você asperiza essa peça, por exemplo, o IMAX é por meio de um ácido fluorídrico. O que esse ácido fluorídrico faz? Ele dissolve o vidro do IMAX. Se ele dissolve o vidro, esse vidro vai ficar depositado naquele bloco de IMAX. Então, você precisa limpar isso daí posteriormente. Então, a segunda etapa vai ser a limpeza da peça, que pode ser numa cuba ultrassônica com álcool, pode ser com ácido fosfórico, pode ser por meio de um Ivoclean. Mas ácido fosfórico todo mundo tem no consultório e é simples de realizar. A segunda etapa é a limpeza com ácido fosfórico, que é bem fácil de realizar com microbrush. A terceira etapa é criar união química. Então, a primeira, asperizar, criar união mecânica. A segunda, limpar. A terceira, criar união química. União química em cerâmicas que tem sílica, lembra que começa com Si? Você vai fazer através de um silano. O silano é um material que vai ter uma união muito forte a cerâmica com um braço e uma união com o cimento com o outro braço. Então, o silano, eu não preciso utilizar várias camadas. O silano, se eu aplico muitas gotas de silano naquela restauração, ele vai ter uma união forte com a cerâmica. Mas se eu aplico várias gotas do silano, ele vai ter uma união muito fraca, uma camada com a outra. E aí eu tenho uma união pior entre uma camada de silano e a outra. Então, uma gota, 2 gotas de silano, esfrega bem, aguarda por 1 minuto, e aí a gente segue então com o nosso adesivo. Alguns autores preconizam o uso do adesivo em restaurações de cerâmica condicionável, outros falam que é dispensável essa etapa. O que vai depender na hora de você escolher? Existem cimentos que requerem o uso do adesivo, porque o adesivo copolimeriza com o cimento. Por exemplo, nesse caso eu ia usar o Relax Ultimate. Ele é um cimento que requer o uso do adesivo que vem com ele, que é o Single Bond Universal, porque eles copolimerizam, tá? Eu, particularmente, gosto de passar adesivo antes de fazer cimentação, porque uma vez numa palestra do professor Bart Van Meerbeek, ele falou algo muito interessante. Você asperiza a cerâmica e você depois vai cimentar ela por meio de um cimento, mas o adesivo, por ser mais fluido, ele consegue penetrar muito bem naqueles embricamentos criados naquela cerâmica. E aí você tem uma penetração do adesivo maior do que você teria apenas com o cimento. Então, a gente vai fazer, então, o tratamento do dente. Fizemos o tratamento da peça, a gente vai fazer o tratamento do dente. No dente, a gente fez um isolamento absoluto, provou a peça antes, né? Tá bem adaptadinho, tudo legal. A gente vai fazer agora, então, o tratamento do dente. Com o isolamento absoluto, a gente jateou aquele elemento dental, porque ali havia uma restauração provisória, havia um restinho de cimento temporário, a gente jateou para limpar a superfície do dente. Como ali eu tenho apenas esmalte e resina composta, ó, vocês veem na foto da direita, eu posso fazer um condicionamento ácido total aqui. Então, a gente fez um condicionamento ácido total em esmalte e dentina, 30 segundos, lavou, secou, apliquei o meu sistema adesivo, não polimerizei, eu utilizei aqui o Single Bond Universal, não polimerizei, na peça eu também não tinha polimerizado, e aí eu vou fazer a cimentação e polimerizar isso daqui tudo junto. Na hora da cimentação, independente do fabricante, aqui a gente tem um slide que a gente pode conversar um pouquinho sobre cimentação adesiva de restaurações de dentes extensamente destruídos. Então, sempre que você vai fazer uma cimentação, é importante você entender o leque de opções de cimentação que você tem na sua mão. Então, o sistema Relax, por exemplo, ele é fácil de você entender como você vai cimentar. Eu tenho aqui um cimento do tipo vinir, no lado esquerdo do slide. Cimento vinir, ele é um cimento exclusivamente fotopolimerizado. Então, ele é excelente para casos de lentes e facetas.
Por quê? Eu tenho todo o tempo do mundo para provar aquela peça, tirar excesso, olhar, ver se está bom, e ele só vai polimerizar quando eu pegar o meu aparelho fotopolimerizador e jogar a luz em cima dele. Então, eu tenho tempo de trabalho. Isso daí, para casos de facetas múltiplas, isso é muito interessante. Aí eu faço a seguinte pergunta: se eu vou fazer a cimentação de um pino, ou se eu vou fazer a cimentação de uma onlay com 2,5 mm de espessura, será que o que eu preciso ali é um cimento do tipo vinir, que só polimeriza com a luz? Não. Nesse tipo de situação, eu vou precisar de um cimento dual, que são cimentos que polimerizam com a luz, mas se a luz não chega, eles vão polimerizar quimicamente. Dentro da família de cimentos duais, eu vou ter cimentos duais convencionais, que eu vou utilizar um adesivo antes e depois o cimento, e eu tenho cimentos chamados autoadesivos, onde eu tenho tudo do mesmo frasco. Então, por exemplo, Relax U200, esse amarelinho que está aqui, é um cimento dual, é um cimento autoadesivo, um cimento dual autoadesivo. Ele já tem tudo ali dentro, é como se tivesse ácido, adesivo e cimento. Se eu boto tudo no mesmo frasco, vocês acham que a adesão dele é tão grande quanto um cimento que eu tenho um adesivo separado? Não. Quando eu boto tudo no mesmo frasco, obviamente eu perco em algum aspecto. Então, no 200, por exemplo, é um excelente cimento, me dá praticidade. Por outro lado, eu tenho menos adesividade. Exemplos de outras marcas comerciais de cimentos autoadesivos. Na 3M eu tenho o Relax U200, a SDI tem o 7PP, a Ivoclar tem o Multilink Speed. São cimentos que vão ser excelentes se eu já tenho retenção mecânica, casos de coroas totais e pinos, onde eu tenho imbricamento mecânico. Mas onde eu não tenho um imbricamento mecânico tão grande, quando eu vou cimentar, por exemplo, uma onlay, uma tabletop, aí eu preciso de mais adesividade. Aí os cimentos duais convencionais, onde eu aplico um adesivo e depois o cimento, vão ser excelentes opções. Então, por exemplo, o Relax Ultimate, eu aplico um adesivo e aí eu faço a cimentação. Por exemplo, a FGM vai ter o All 100 o Alcem, que faz esse tipo de cimentação, adesivo e cimento. A Ivoclar vai ter o Multilink. Então, são cimentos que eu vou utilizar um adesivo e fazer a cimentação, tá? Eu vou ter uma maior adesividade. E, ultimamente, as empresas estão pensando muito em simplificação. Então, estão lançando no mercado cimentos do tipo universal, esse que a gente vê aqui da direita, esse laranja. Que é isso? Se eu quiser usar esse cimento universal no modo dual convencional, como se fosse o Ultimate, eu aplico o adesivo e aí faço a minha cimentação. Ótimo, vou ter o máximo de adesividade. Se eu vou cimentar uma coroa total, onde eu já tenho retenção mecânica boa, eu vou cimentar um pino anatômico, que eu já tenho uma retenção mecânica e eu não quero ter a etapa do adesivo, eu aplico só o cimento desse cimento universal e ele vai atuar como um U200, como um autoadesivo. Então, esses cimentos universais estão chegando para que as nossas gavetas diminuam de materiais dentro. Tentar ter menos materiais que façam mais coisas. Então, o que a gente observa é que daqui a pouco a gente vai precisar ter apenas um cimento vinir para casos de facetas e cimentos universais que deem conta de todo o resto. Tá legal? Beleza. A gente faz a cimentação da nossa peça. Enquanto esse cimento ainda não polimerizou, a gente vai fazer uma boa remoção de excessos por meio de pincéis, por meio de fio dental, e aí a gente tem o resultado final. Em caso de restaurações parciais, a gente faz a cimentação e os ajustes a gente vai fazer depois dessa cimentação aqui, tá? Importante falar de polimerização, distância do nosso aparelho fotopolimerizador do alvo. Casos onde a gente vai cimentar onlays, inlays, importante você fazer uma fotoativação por vestibular, oclusal e lingual, para que a gente tenha fonte de luz perto da margem, especialmente na caixa proximal. Importante a proteção do dentista e do assistente, da equipe de trabalho. Hoje essas raquetes laranja ajudam demais a proteger a vista da nossa equipe. Fotopolimerizadores que têm um bom diâmetro de ponta, que cubra a restauração inteira, ou, se não cobrir, que você saiba que mais importante do que o aparelho é o seu treinamento, a sua técnica. Se você precisar, dá mais de um tiro ali de luz para que você possa cobrir toda aquela restauração.
Importante também que a gente não tenha área de sombra, a incidência da luz é muito importante para não ter área de sombra na hora da polimerização, e aparelhos que tenham uma boa E é ergonomia para para que ele você não aterrissar precise, e vir aqui já jogar, sabe? para que você. E o áudio de alguém está vazando aí, para que a gente não precise que o nosso paciente abra bastante a boca. Legal. Falando um pouquinho agora de técnicas atuais de preparos para restaurações indiretas de dentes extensamente destruídos. Então, eu me formei em 2001. Quando eu fiz faculdade, o preparo para uma restauração parcial do tipo onlay, ele era um preparo com muitas incrustações, com caixa oclusal. Eram preparos que você contava com muita retenção mecânica. Esse tipo de preparo está mudando. Então, para essa aula aqui, a gente trouxe um artigo bem recente que mostra o seguinte: os preparos hoje, eles têm tentado, pessoal, cada vez mais trabalhar em ter uma melhor adesão, minimizar a exposição de dentina, maximizar a preservação dentária e ter uma boa estética. Então, com base nisso daí, o que que a gente observa? Se você vai fazer uma restauração do tipo onlay, muitas vezes fala assim, é só fazer como se fosse uma tabletop, você faz a redução oclusal e você cola essa restauração na oclusal. O que acontece? A gente tem os nossos prismas de esmalte com essa disposição da seta vermelha. Se eu faço o preparo de uma forma que o meu preparo está paralelo à orientação dos prismas de esmalte, eu perco em adesão. Então a gente sabe que quando eu faço preparos sem um bisel, eu vou ter uma pior adesão, pois a redução oclusal ela é paralela aos prismas de esmalte. Então, como que eu faço para o meu preparo de uma restauração do tipo overlay ter uma melhor adesão? A gente vai fazer um bisel longo na vestibular e na lingual, para que a gente tenha esses prismas sendo cortados de forma perpendicular ao seu longo eixo, aumentando assim o número de prismas que vão estar disponíveis para adesão. Imagina aqui nessa foto desse dente azul, a gente consegue ver ali vários prismas de esmalte. Se eu faço um bisel, é como se eu cortasse vários desses prismas e eu expusesse eles para o nosso sistema adesivo. Então, eu vou ter uma restauração, uma maior adesão. Esse artigo do Ferraris, um artigo recente, mostrou o seguinte: comparando esse tipo de preparo com outros tipos de preparo, a gente vai ter uma adesão muito maior. Então, observa como técnica de preparo para dentes extremamente destruídos vem mudando. Então, hoje em dia, o que a gente observa é o seguinte, ó, esse tipo de preparo também vai favorecer estética, porque ele vai favorecer uma transição gradual, onde eu tenho ali mais na cervical apenas dente, ao longo daquele bisel eu vou ter dente e cerâmica, e mais para oclusal apenas cerâmica, mas eu vou ter uma transição gradual, ok? Na redução anatômica, o que antigamente a gente fazia uma caixa oclusal, hoje essa caixa oclusal não é mais necessária. Eu vou chegar perto da polpa desnecessariamente. Se eu faço a minha redução oclusal, dando espaço suficiente para o material restaurador, já, eu já tenho uma redução oclusal suficiente, eu não preciso fazer uma caixa, eu não preciso desse embricamento mecânico. E quando que a gente vai fazer a extensão dessa restauração para fazer como se fosse um chanfro na vestibular ou na lingual? Vai depender de defeitos coronários que eu tenha, além do equador protético. Se eu não tenho, isso vai terminar em bisel. Agora, se eu tenho uma destruição que vai além do equador protético, eu envolvo aquela parede com um chanfro ou com um ombro, como você queira, ou na vestibular ou na lingual. Legal? Vão ter casos onde a gente se depara com destruições maiores, como, por exemplo, casos que vão precisar de coroa. Aí você fala assim, a impressão que dá é que hoje ninguém mais faz coroa. Todo mundo só faz odontologia de mínima intervenção. Só aplica selante, faz faceta sem preparo. E a gente sabe que não é. Muitas das vezes você vai precisar fazer uma coroa. Esse elemento aqui, por exemplo, é um caso, ao meu ver, um caso clássico de fazer uma coroa total. É aquele dente que você olha e fala assim, esse dente aqui já deu. Ele já tem uma restauração parcial que falhou, a vestibular dele já foi toda embora, e eu tenho uma camada ínfima de esmalte, e se eu for tentar preservar aquilo para ter um pouquinho de adesão maior, é uma quantidade de esmalte muito pequena. Então, a gente, na hora que remove essa restauração em resina, vai se deparar com uma destruição muito grande. E aí eu vejo essa foto e falo assim, a questão aqui não vai ser se vai ser coroa ou onlay. A questão aqui é mais o seguinte, esse dente vai ser um caso para pino ou não? Então o que a gente observa é que um caso como esse, eu tenho ampla área disponível para adesão, por ser um molar,
uma câmara pulpar profunda, e o molar é um dente que recebe forças no longo eixo dental. Então, num caso como esse, eu não preciso botar um pino. Hoje é muito difícil a gente botar pinos em molares, tá? A gente vai chegar na parte dos pinos. Mas em molares fica mais difícil você precisar botar um pino por esses fatores: ampla área para adesão, câmara profunda e é um dente que recebe forças no longo eixo do dente. Então, o que a gente fez aqui? A gente fez um isolamento. Sob isolamento absoluto, a gente fez uma limpeza daquele dente com um jato de óxido de alumínio, lavou, secou, fez a nossa hibridização com adesivo universal, polimerizou, aplicou uma camada de resina flow para preencher aquele dente, depois seguindo com o núcleo de preenchimento em resina bulk. Uma outra opção seria o seguinte: aqui a gente vê, ó, o efeito pérola, a importância disso, e a gente vai falar disso mais para frente. A manutenção das paredes remanescentes. Isso daí é mais importante, esse abraçamento, do que a instalação de um pino. Nesse caso, o que a gente poderia ter feito era um conceito de férula interna. O último livro do Pascal Magno fala muito sobre isso, de você poder optar em casos como esse por uma endocrown, que é um tipo de restauração que vai fazer um conceito de férula, mas não externamente, e sim internamente, uma férula adesiva e não mecânica. Tá legal? Mas a gente optou aqui por fazer um, um preenchimento, fizemos a nossa restauração provisória com resina acrílica. Na sessão seguinte, a gente vai fazer a nossa moldagem. Então, a gente removeu aquela restauração provisória, inserção do fio 00, inserção do fio número 1. A gente utilizou uma pasta adstringente para conter o sangramento, esperou 2 minutos, lavou, secou, e aí a gente tem lá a nossa coroa confeccionada pelo laboratório MW, que a gente, antes de cimentar, vai ver se precisa de ajustes proximais, oclusais, e aí fazer a cimentação. Essa é a sequência de borrachas que a gente utiliza quando precisa fazer algum tipo de ajuste. Como eu falei antes, em casos de restaurações parciais, a gente cimenta, depois faz o ajuste, mas para coroas a gente sempre ajusta antes. Então a gente faz esses ajustes, essas borrachas são importantes porque com essas borrachas a gente não tem necessidade de mandar isso para o laboratório para dar um glaze, elas já deixam a superfície da cerâmica bastante lisa e polida e a gente pode seguir então com a nossa cimentação. Como o paciente chegou, o caso então cimentado, um caso aí de coroa por ser um dente que tinha uma maior destruição. Legal? A gente parte então agora para a última sequência da aula, que é a parte dos pinos. Poxa, tem casos que a gente viu aqui que a gente vai fazer uma restauração parcial pequena. Tem casos que vai ser uma overlay. Tem casos que você vai precisar fazer uma coroa. E tem casos que você vai precisar fazer um retentor intrarradicular. Então, hoje a gente sabe que muitos colegas é, gostam de fazer um tipo de odontologia sem o uso de pinos. Outros ainda acreditam no uso dos pinos. Eu sou um desses que ainda gosto de realizar pinos quando eu não tenho como reter a minha restauração. Eu acho que tem muitas situações em que eu ainda utilizo um pino e a gente vai falar um pouquinho aqui de quais são essas situações, tá legal? Então, quando a gente fala de pinos retentores intrarradiculares, a gente tem que entender que o dente que vai receber um retentor, a gente precisa ter em mente conceitos biomecânicos para que aquela restauração dure. Seleção de pino, a gente vai ter sempre ali pinos que são ativos ou passivos. Pinos ativos são aqueles que eram rosqueados, a gente não usa mais. Hoje são pinos que vão ser cimentados passivamente. Os pinos podem ser lisos ou asperizados. A FGM, por exemplo, tem um excelente pino que é um pino liso. A Angelus tem um pino que é serrilhado. Não vai ter diferença entre um e outro. Geralmente você vai ou cimentar ele adesivamente ou fazer uma anatomização desse pino, então não tem diferença ser liso ou anatomizado. Quanto à adesão, a gente vai trabalhar na área intrarradicular, que é uma área difícil de estabelecer uma adesão. Por quê? Dentro do canal, a gente tem ali mais túbulos dentinários, túbulos de diâmetro maior, então a gente tem um local onde a dentina é de uma qualidade pior para adesão. Aliado a isso, a gente tem vários materiais endodônticos que o endodontista usa na hora de tratar o canal, como, por exemplo, cimentos endodônticos à base de eugenol, irrigação com hipoclorito de sódio,
que são substâncias que dificultam a nossa adesão dentro do canal. Então, a gente vai ter que utilizar técnicas para que a gente possa fazer com que os nossos pinos tenham retenção friccional também dentro desses condutos. Adesão é ótimo e a gente acredita muito em adesão. Mas se eu consigo unir a adesão com, quando a gente fala de pinos, retenção friccional, aí eu vou ter o melhor dos dois mundos e eu posso tentar, em caso de reabilitação, fazer com que eu tenha um dente que vá ter uma longevidade boa, tá? Quanto à biomecânica desses dentes tratados endodonticamente, o que a gente começa perguntando é o seguinte: eu botar um pino vai fortalecer o dente? E o que a gente vê é que o pino ele não fortalece um dente. Qual seria então a indicação de um pino? Quando a gente tem pouco remanescente coronário. Um dente como esse, por exemplo, será que se eu fizesse uma restauração de resina aqui, essa restauração aguentaria movimentos protrusivos? Aí você fica assim, poxa, não sei, talvez uma retenção intracanal ajude. Então, a indicação de um pino é mais quando você tem pouco remanescente para reter aquela restauração. O dente tratado endodonticamente, ele vai ter uma diferença a um dente rígido. Por quê? É um dente que já perdeu mais estrutura dental. É um dente que, além de ter perdido mais estrutura dental, perdeu estruturas nobres, como cristas marginais, que vão servir de vigas que unem as cúspides, as diferentes cúspides do dente. É um dente que já perdeu mecanorreceptores pulpares, porque você teve a polpa dele extirpada e substituída por um plástico, que é a gutapercha, e é um dente que já perdeu umidade. Então, ele perdeu aquele amortecedor hidráulico que ele tinha. Então, um livro muito interessante para estudar sobre isso é o livro do nosso amigo Leonardo Muniz, excelente dentista e gente da melhor qualidade, lá da Bahia. Reabilitação estética em dentes tratados endodonticamente. Livro excelente sobre pinos, tá? E o livro do Léo Muniz, ele mostra lá claramente, você vai ter, no quesito biomecânica, diferença se você vai tratar molares ou pré-molares para frente. Molares recebem forças no longo eixo do dente. Prés, caninos e incisivos vão receber forças laterais. Então, Steven Morgano já mostrava que, geralmente, dentes, prés, caninos e incisivos, pela incidência lateral de forças, você tem uma maior necessidade de pino do que, por exemplo, em molares. Como a gente falou anteriormente na aula, molares, se você fizer um núcleo de preenchimento, na maioria das vezes já resolve o seu caso, porque você vai ter uma ampla área para adesão, uma câmara pulpar geralmente profunda e uma força incidindo no longo eixo. Para incisivos, caninos e prés, isso já muda, tá? Legal. Interessante também ver o seguinte: o remanescente dental, se eu tenho mais remanescente, se eu tenho cristas marginais presentes, poxa, eu vou ter ali vigas sustentando aquele dente. Quando eu tenho perda de cristas marginais, eu já tenho uma perda de estrutura maior, muito provavelmente eu vou precisar recobrir cúspide. Mas quanto ao pino aqui, quanto a tamanho de pino, é melhor um pino mais longo ou mais curto? E isso daí a literatura sempre mostrou para gente. Se eu tenho um pino mais longo, eu vou ter uma dissipação de forças maior. É óbvio que você fala assim, ah, mas hoje eu tenho adesão. Mas não é porque você tem adesão que você vai fazer um pininho de 5 milímetros de profundidade. Esse pino pode soltar. Então, é importante ter adesão, mas é importante a gente ver assim, ó, quais são os fatores biomecânicos que fizeram a gente chegar até aqui. Então, por exemplo, tenta tirar um núcleo metálico fundido. Hoje eu tenho uma consulta para tirar um núcleo metálico fundido. Aí você olha na radiografia e ele é um núcleo com um comprimento bom. É fácil remover um núcleo metálico fundido? E ele não tem adesão. Não é fácil, é difícil. E aí você fala assim, poxa, eu tenho lá um tipo de tratamento, núcleos metálicos fundidos, que duravam muito tempo. Então, você botava um núcleo metálico fundido em ouro, feito por um bom dentista com boa técnica, aquilo ficava em boca 20, 25, 30 anos. E aí, na hora que chegou o núcleo, o pino de fibra, muita gente começou, a, em vez de modelar ele como modelava na hora de fazer o núcleo metálico fundido, a simplesmente pegar aquele pininho fininho e cimentar dentro de um canal amplo. O que acontece? O cimento resinoso ele não foi feito para trabalhar com uma espessura maior de 25 micrômetros. Ele não vai ter uma resistência ao cisalhamento adequado. Então, esses pinos começaram a falhar.
Então, o que a gente tem que fazer é ver o seguinte: pegar os princípios biomecânicos que funcionavam no núcleo metálico fundido e levar isso para o uso de pinos de fibra. Então, trabalhando com pinos de fibra associada à resina, modelando isso para que eu tenha uma espessura de cimento menor. Ah, Rafael, eu sou contra pino, eu gosto de trabalhar só com preenchimento. Ok, eu estou falando aqui para quem opta com pino, para o uso de pinos, quais são os princípios biomecânicos que a gente vai ter que tomar cuidado. Então, um pino mais longo vai ter uma melhor dissipação de forças. E aí a gente tem aqui diferentes conceitos. Então, você pode ter lá um pino que seja, você vai ver o tamanho do pino para dentro do conduto, ele não pode ser menor do que o tamanho da coroa protética. Então, ou 2/3 do remanescente dentário. Você tem diferentes conceitos aqui de comprimento de pino que estão reportados na literatura e que você pode seguir. O importante é tentar fazer um pino o mais longo possível, desde que você deixe uma quantidade de 4 a 5 milímetros de guta. Mas isso serve para todos os dentes? Não. Incisivos, caninos e prés, um pino mais longo possível é ótimo. Agora, em molares, se por acaso, a gente falou que em molares é muito difícil botar pino, mas se necessário for, esse pino não vai poder ser muito longo, porque os molares têm raízes côncavas, e aí eu tenho uma maior chance de perfuração. Então, em molares, se necessário for um pino, o que a gente vai fazer é escolher a raiz mais ampla. Nos inferiores é raiz distal, nos superiores é raiz palatina, e cimentar um pino 5 a 7 milímetros para dentro desse conduto mais amplo, fazer o nosso preenchimento com resina. Os molares, na grande maioria dos casos, dá para fazer só o preenchimento com resina composta. Principal aí, manter um selamento apical. Importante deixar 4 a 5 milímetros de gutta-percha remanescente. Isso aqui é uma condição sine qua non para você fazer dente tratado endodonticamente. Você não pode querer fazer o pino mais longo possível e deixar só 1 milímetro de guta. Aí você vai ter uma infecção endodôntica. Quanto a efeito férula, importante você ter um abraçamento daquela estrutura dental. A gente sabe que quando a gente morde, o nosso dente tem micromovimentações. Então, se a minha coroa está segurando apenas o núcleo e a coroa tem micromovimentações, o que acontece? Ela vai movimentar esse núcleo e pode causar uma fratura da raiz. Então, é importante a gente ter uma férula de 1,5, 2 milímetros, pelo menos, de dente para que aquela coroa abrace dente na cervical. E aí, se eu tenho micromovimentação da coroa, mas se ela está abraçando o dente mexe como um todo, mas o núcleo que está alojado ali dentro não mexe, ele está parado, porque a coroa está abraçando o dente como um todo. Então é importante a gente ter um efeito férula e uma férula que seja com um dente viável. A gente vê muitas vezes dente que tem uma casquinha de dente. E aí, se você fizer uma coroa ali em cima, aquela férula vai quebrar. Então, é importante que a gente analise 1,5 pelo menos de altura, mas que a gente tenha pelo menos 1 milímetro de espessura dessa férula para que a gente tenha um abraçamento numa estrutura sólida, rígida, que possa durar bastante tempo na sua reabilitação protética. Legal? Então, fazendo um resumão dessa parte biomecânica aí dos pinos, os pinos vão precisar ser o mais longo possível, geralmente incisivos caninos e prés, seguindo a angulação do canal, preservar 4 a 5 de selamento apical de gutta-percha, 1,5 a 2 milímetros de dentina ao redor do dente, para a coroa abraçar a dente, e ter um assentamento positivo. O que é isso? Eu ter uma área plana para aquele núcleo poder assentar em cima daquela dentina, e não ser uma dentina toda craquelada, fininha, que pode fraturar na primeira mordida. Legal? Bom, falamos aí de várias coisas, falamos de análise estrutural, falamos de dentes com trincas, falamos de conceitos atuais de remoção de cárie, de inter-relação da odontologia restauradora com a periodontia em casos de elevação de margem ou não, falamos de conceitos atuais de preparos para restaurações parciais, falamos de cimentação adesiva, falamos de overlays, coroas, falamos de pinos. Então, a gente tentou falar um pouquinho de cada aspecto de dentes extensamente destruídos. É um tema amplo. Isso geralmente é um curso de 3 dias que a gente dá, destrinchando todas essas etapas. Mas deu para a gente bater um papo legal aí. Espero que tenha agregado na noite de cada um de vocês aí. Agradecer ao meu amigo Thiago Avelar, que está ali já a postos, o paulista mais carioca que eu conheço. Agradecer ao Roberto pelo convite, toda a galera da SBOE. Sou fã de vocês e para mim é um prazer muito grande. Sempre que sou chamado, estar com vocês.
Obrigado, viu? Que aula, Rafael, sério, sou fã, você sabe que eu sou seu fã, somos grandes amigos, mas essa é uma aula que todo mundo, todo dentista deveria assistir, porque você deu um baita resumo de tantas áreas, tudo embasado, com caso clínico, com trabalho, e assim, é coisa que a gente faz na rotina do nosso consultório, né? E às vezes É. o pessoal não sabe, não está se atualizando com adesivo, com tipo de cimento, com tipo de cimentação, com tipo de preparo. Então, assim, juro que espetáculo. Muito obrigado por dividir esse tempo com a gente. Você tem um curso, um baita curso aí no Rio. Quem quiser fazer também, vale muito a pena, que são esses 3 dias, que é exatamente essa 1 hora, só que durante 3 dias inteiros que você consegue absorver muito mais. Então, obrigado de novo por esse seu tempo Eu que agradeço. e por trazer tanta informação relevante, que é o que a gente quer, né? Que com essas aulas da SBOE, de trazer cada vez mais, o pessoal está se atualizando durante o ano inteiro, não só no nosso congresso no final do ano, tá? Avelar, e eu queria até fazer um convite para a galera que está aí para se associar. É, quem está aqui já é sócio, né? Mas às vezes conversar com mais gente, para nossos colegas, para se associar. Eu costumo sempre falar para todos os meus alunos assim: tem 2 congressos da nossa área que são congressos que eu acho que todo dentista deveria ir. O congresso da SBOE, o congresso da Revista Clínica. E a SBOE, eu lembro que a primeira que eu fui em 2011 mudou o meu olhar da profissão. Assim, ali eu vi muita gente boa fazendo uma odontologia de altíssimo nível e aquilo ali me fez querer ser um profissional melhor. E toda vez que eu vou no congresso da SBOE, eu volto com essa injeção assim de ânimo, de querer me aprimorar e ver quanto a gente tem que melhorar. Então, assim, se vocês puderem sempre conversar com os amigos para se associar, para fazer a nossa sociedade brasileira de odontologia estética cada vez mais forte, isso é muito importante. A gente tem visto no nosso país e na nossa profissão uma degradação muito grande. A odontologia hoje está muito rasteira. A gente está vendo assim uma enxurrada de muitas vezes cursos de qualidade muito ruim, duvidosa, e eu acho que a gente tem que lutar por uma entidade e por Claro. atividades assim de alto nível, como a SBOS sempre promove. A gente vê que hoje na odontologia tem muitos materiais de qualidade que às vezes você vê saindo do mercado e o representante fala assim: poxa, mas são poucos dentistas que usam. Então, hoje está virando uma minoria muito grande quem faz uma odontologia de qualidade, quem preza por qualidade. E a SBOS sempre prezou por isso. E eu acho que quem preza por isso tem que estimular os outros dentistas a prezarem por isso, para que a nossa profissão não vá nesse caminho rasteiro que ela está indo. Bom, muito obrigado novamente. E eu não sei se vocês sabem, mas essas nossas aulas, esses nossos cursos da SBOE estão sendo patrocinados pela Align. Então, a gente tem uma parceria com a Align muito forte e eles preconizam cada vez mais a odontologia interdisciplinar dentro das clínicas. E essa odontologia entra muito forte com a gente é o uso dos alinhadores pré-reabilitação ou pós-reabilitação. E eu falo isso por mim mesmo, porque eu participei desse projeto desde o começo, faz 4 anos. Eu coloquei na minha rotina clínica isso e é o que mudou. Não só a visão que eu mostro para meus pacientes, como até financeiramente, como a gente muda o recebimento. E eu falo que assim, a gente não está deixando de tirar os tratamentos dos Invisalign Doctors, dos ortodontistas, só que você está tratando pessoas que não irão tratar, principalmente pré-reabilitação e pós-reabilitação, tá? Então, quem tem interesse, acho legal pensar nisso. A gente às vezes tem que ficar com preguiça, só que é algo que é muito prático, e assim, a gente estuda tanto, a gente sabe tanto, que aprender um pouquinho mais lá e fazer esses casos, acho que vale a pena para mudar nossa rotina clínica. E puxando nesse assunto, falando de Align, falando de tecnologia, a gente usa muito a Itero, e a Mona, que também é nossa convidada agora, a Mona Lisa, vai mostrar para a gente agora como que ela usa na tua rotina clínica. Ela é uma profissional excelente, trabalha com resina super bem, trabalha com reabilitações super bem, e como ela coloca na rotina clínica dela a tecnologia também a seu favor, tá bom? Então, Rafa, obrigado. Mona, você pode entrar, que agora o tempo é seu, é uma aula rápida, prática, então, pessoal, aproveitem, tá bom? Show. Pessoal, primeiramente, boa noite. E eu quero agradecer também os meus amigos, não vou nem chamar de colega, meus amigos
da SBOE por esse convite. É uma honra estar aqui com vocês hoje e eu espero conseguir colaborar de alguma forma e de uma maneira bem vida real para vocês. Eu tinha planejado um dia um pouco diferente, que eu ia chegar em casa mais cedo, conseguir fazer uma maquiagem, mas como acontece com muitos de vocês, eu acabei de perceber que eu estava até com propé ainda. Então é uma aula que vai valer a pena. Eu vim durante o percurso do consultório para cá, ouvindo a aula do Rafael, que foi assim, espetacular. A gente sempre aprende alguma coisa impressionante. E eu espero também poder colaborar aqui com vocês. Então, eu montei essa aula bem especial, focada em tecnologia, mas ao mesmo tempo muito vida real, assim, né? Na última oportunidade que eu estive do congresso, eu conversei com muitos dentistas e o que eu mais fico orgulhosa é de participar dessa massa pequena que são vocês que estão aqui, que eu acho que não chega nem a 2%, do pessoal que realmente está afim de fazer alguma coisa e utilizar a tecnologia para melhorar os atendimentos que a gente tem no consultório. E por mais engraçado que pareça, né, quanto mais tecnologia a gente tem em mãos, mais humano a gente consegue ser. Então, essa foi a grande lição que eu tirei da minha própria aula enquanto eu estava planejando. Então, eu vou começar a contar um pouquinho para vocês a minha experiência com o digital, e mais especificamente falando com o iTero, porque eu sou uma reabilitadora, eu trabalho com prótese sobre implante, laminados, resinas, e eu comecei a trabalhar com digital um bom tempo antes de ter um scanner no consultório. Eu tinha uma câmera muito boa, um estúdio, então eu fazia uma boa montagem, enviava para o laboratório escaneava os meus modelos e a gente encaixava essas fotografias, esse escaneamento do modelo nas fotografias que eu fazia. E em um dado momento eu vi que fazia sentido ter um scanner, até coloquei aqui uma das vantagens, porque não é só uma moldagem, né, como algumas pessoas tentam simplificar. Eu consegui diminuir muito o custo de muita coisa no consultório, justamente por compartilhar com a ortodontista, que é minha sócia. Então, a gente decidiu comprar o iTero para que ficasse viável para as duas. E os planejamentos que a gente faz, inclusive, muito tempo antes da gente ter essas ferramentas que a gente tem hoje do iTero, era sentar junto com ela, fazer o planejamento da ortodontia e muitas vezes falar para ela, não fecha esse diastema, deixa esse pré-molar aqui, vamos já pensar na desoclusão, eu preciso desse canino nessa posição. Então, essa intervenção multidisciplinar foi muito válida, porque o paciente topa, nesse ponto, fazer a ortodontia, porque ele não vai ficar 3 anos com um aparelho, não é mais aquela coisa de assim, finaliza a orto e vai agora procurar alguém para fazer, entre aspas, né, estética. Então, o paciente já sai com um plano de tratamento, sabendo o tempo que ele vai ficar com cada profissional e o porquê dele fazer tudo aquilo. Então, isso trouxe uma qualidade imensa para o consultório, né? Fora, não é puxando sardinha, mas o iTero é realmente um equipamento muito bonito e fácil da gente conseguir levar de uma sala para outra. Então, sempre quando as minhas assistentes estão chegando, pode pegar lá, né, o scanner, eles trazem os pacientes, nossa, que legal, né? Isso tá... Eu nunca tinha visto, né? É sempre um espanto. E eu trabalho com o iTero tem 5 anos. Há 5 anos, eu fiz um curso com o Luiz Calitio, porque eu queria ter certeza também que eu iria conseguir usar o scanner que, a início, né, a gente achava que era só para ortodontia, se eu iria conseguir usar esse scanner também na prótese. E ele deixou bem claro naquele momento que nós éramos os early users, e eu topei, né, de cara, falei, adoro um pequeno desafio, e confesso que não foi tão grande, porque eu nunca tive nenhum problema, né? E nada que eu não consegui resolver ali com suporte, como qualquer outra ferramenta, para resolver os meus casos. E o que eu trouxe isso, o que eu gostaria de mostrar, né, para quem ainda não tem oportunidade de trabalhar com a tecnologia, um caso como esse mesmo, que a gente precisa melhorar função, estética, aqui no caso, exposição de dentes, que era a queixa número 1 da paciente. Quando eu fazia um enceramento, né, analógico, além da demora, né, porque para um técnico conseguir esculpir um dente em cera, realmente o tempo é bem elevado, aquela relação de estudar o caso de uma forma mais minuciosa para realmente impressionar o meu paciente na hora do mock-up era muito mais difícil, né? Então,
Eu encaixava o mockup, eu tinha que individualizar esse mockup, depois eu tinha que moldar esse mockup para mandar a referência certinha para o laboratório. Então, isso me tomava mais tempo de espera, de aguardar um trabalho para o outro, e mais tempo também durante os meus trabalhos ali na cadeira, né? E a gente sabe que a hora mais cara tem que ser a nossa hora, né? E eu tinha isso em mente. Por isso que eu até comentei no início da aula. O meu custo diminuiu porque minha hora clínica, eu comecei a usá-la com mais tempo na parte realmente odontológica e não corrigindo o que o laboratório não conseguia transcrever por falta de ferramenta ali no momento. E uma vez, até num curso, uma vez um aluno me questionou, né? Ele falou assim, bom, se os scanners servem só para moldagem, qual que é a vantagem de ter um scanner? E aí eu mostrei essa imagem aqui para ele. Por mais que você tenha um bom articulador, que você saiba montar, essa relação de enxergar detalhe por detalhe, relação dente-lábio, realmente trabalhando com digital a gente consegue entender melhor. E hoje os laboratórios, eles querem que a gente migre, né, para essa parte digital. Então eu vejo algumas pessoas que falam, poxa, mas eu ainda não sei fazer uma fotografia, ainda não tenho uma câmera, ainda não tenho um scanner. Uma forma de começar é com o que você tem. Você tem um bom material de moldagem, você tem um bom celular, você já consegue fazer alguma coisa. É lógico que não vai ficar tão exato quanto ter uma boa câmera, um bom estúdio e um scanner ali em mãos, mas já é alguma coisa. E eu estimulo muito essa galera a já migrar para isso, porque até já vou contar o spoiler do final da aula. A tecnologia, ela não é o futuro da odonto, tá? Ela já é o presente. E quem não se adaptar vai acabar saindo do mercado de uma forma assim bem assustadora mesmo, né? A tecnologia está aí para ajudar a gente. Imagina daqui a um ano como que tudo isso não vai estar, com esse chat GPT e por aí vai. Então, aqui foi o resultado final, só para contextualizar esse caso, que a gente conseguiu uma boa exposição de dentes. Hoje, inclusive, eu atendi essa paciente online, na verdade, para falar com o marido, né, que também se tornou meu paciente. Ela está super feliz, todo mundo em função, maravilhosa, com as exposições de dentes que ela queria, um resultado super previsível, até porque essa paciente também não mora no Brasil. E eu finalizei um caso semana passada, e eu fiz questão de colocar nessa aula, que é dessa paciente aqui, ela mora na Áustria, e a primeira consulta que eu fiz dela foi online, tá? Foi em 2022, e aí muitos me questionam como que você faz essa consulta. É óbvio que eu não faço exame clínico por câmera. Então, eu começo pela parte mais importante, o paciente quer ser ouvido. Então, em 2022, ela chorou muito, ela me contou que tinha feito um trabalho de laminado cerâmico, né? Falou as facetas, as lentes, de 10 dentes superiores, e que aquilo tinha mexido muito com a autoestima dela, ao ponto dela entrar numa depressão, o casamento entrar em crise. Então, foi uma primeira consulta bem densa, foi mais para ouvi-la. E ela falou, eu precisava desabafar para saber se isso tem alguma solução, porque eu não quero mais desgastar os meus dentes, e eu quero me programar para ir para o Brasil, né? E ela, durante várias tentativas de casar a agenda dela com a minha, a gente não conseguia. E do nada, essa maluca, no bom sentido, apareceu no meu consultório, ela agendou a consulta, só que ela não deixou todas as outras consultas agendadas e falou assim, pelo amor de Deus, me atende. Eu tenho uma semana aqui no Brasil. E aí eu sentei com ela e falei assim, então vamos lá, né? Mexe minha agenda daqui, mexe minha agenda dali, conversa com o laboratório, vocês conseguem fazer isso nesse tempo? Consigo, então ótimo. Já sentei lá na cadeira, fiz as fotografias, fiz o escaneamento, enviei para o laboratório e falei para ela, agora você tem que me contar, eu já entendi tudo que você sofreu, agora me conta tudo que você não gosta do seu sorriso hoje e tudo que você espera. E aí foi fácil, porque ela já tinha uma pastinha de casos salvos meus, então ela já foi me mostrando. E aí, durante essa conversa, eu entendi que ela queria um sorriso mais feminino. Eu vou mostrar o caso dela que não estava ruim, tá? Tava relativamente bom, perto do que chega para a gente em caso de retratamento. Mas dava para ficar infinitamente melhor. Então, esse era o desafio. Então, uma paciente que psicologicamente já estava instável, estava tomando medicação, mexeu com muitas esferas da vida dela. Imagina a responsabilidade de ter só uma semana para entregar algo que é desafiador, né? É um tratamento com custo alto,
tanto para ela quanto para mim, o tempo é curto, a expectativa é alta, e mesmo assim eu falei, vamos embora. E aí você fala, ué, por que você topou? Disparado não é por conta, tá, do lado financeiro, até porque a gente sabe que tem casos que é melhor não fazer do que fazer, mas eu topei porque eu me sentia preparada, assim como várias vezes, né, deram certo, eu tenho uma equipe muito boa, eu tenho laboratórios bons, se um não conseguir me entregar, eu sei que eu consigo me virar ali, e eu tenho essa tecnologia que me traz muita previsibilidade. Então, a primeira coisa que eu falo que a gente tem que fazer para a gente ter previsibilidade, além da tecnologia que ajuda, é acolhimento. Então, eu ouvi essa paciente muito, né? Nós fizemos 2 consultas online, essa em 2022, outra que a gente fez um pouquinho antes dela vir, e essa terceira que foi a consulta inicial, que eu fiz o exame clínico. Eu já tinha os exames de imagem, já tinha, inclusive, até tomografias, radiografias, então já estava meio que preparado, só não tinha um horário, que ela devia ter deixado agendado e a gente, né, ela se atrapalhou um pouquinho. Mas, enfim, conseguimos fazer nesse tempo curto. E aí eu vou mostrar aqui para vocês como. Então, o segundo passo, que é muito legal, encaixamos essas fotografias, esses escaneamentos nas fotografias, enviei para o laboratório as referências que a paciente tinha me mostrado e também traduzi para o laboratório o que ela tinha me falado. Então, eu tinha muita certeza que o primeiro sorriso estava mais masculino, ângulos incisais, ameias incisais mais retas. Ela me mostrou casos de pacientes, até que alguns sorrisos que ela trouxe na internet que eu também não gostava, ela queria tudo bem arredondado, né? Ela tinha isso na cabeça, acho que ela estava traumatizada com o sorriso anterior. E enviei para o laboratório, ele fez um desenho, eu falei, ainda não é isso. Pedi para corrigir, eles fizeram outro, falei, putz, ainda não é isso. Aí, quando eu achei que estava perto do que eu acho que, falei, putz, eu acho que agora traduzo o que ela me pediu. Eu encaixei o mocap em boca e fiz uma modificaçãozinha ou outra, que na hora que eu encaixei, que ela viu, né, essas ameias incisais mais arredondadas, eu até deixei, na verdade, entre os incisivos estava um pouquinho mais reta. Ela, eu não quero ficar parecendo dente de castor. Eu falei assim, o momento é agora. O momento de ver é agora. Quer arredondar, a gente arredonda. Quer deixar quadrado, a gente deixa. Vamos tirar foto, tira selfie, manda para quem você quiser. Aqui, a gente está refinando o seu tratamento. Só ali ela já ficou muito emocionada, já chorou, porque ela falou assim, na outra vez eu nem tive a oportunidade de escolher, o dentista fez e falou que era daquele jeito. Falei, águas passadas. Eu não gosto de ficar durante a consulta botando lenha na fogueira para o paciente ficar chateado com o que aconteceu. Eu falo, vamos voltar para o presente. Agora é seu momento. Estou aqui com você, de mão dada, vamos lá. A tarde inteira é sua. Se você quiser arredondar e deixar isso mais reto, quantas vezes você quiser, deixar mais comprido, mais curto. Só tem algumas questões de oclusão, desoclusão, expliquei para ela sobre os guias, da importância que eu tinha que deixar tal dente de um jeito, tal de outro, os inferiores, um canino virou incisivo, um dos caninos virou incisivo, a guia ficou em pré, então eu falei para ela, tem ali uma dificuldade, mas a gente vai conseguir acertar. Então a gente finalizou o mocap, ela já saiu super feliz, tirei o mocap e a gente foi para a segunda etapa, né, que a gente fez a remoção com laser, que também ajuda bastante, o paciente gosta muito. Se eu pego um caso, por exemplo, de bem feito como o dela, que estava bem cimentado, de silicato de lítio com broquinha, gente, é assim, ó, eu pelo menos levo umas 2, 3 horas para conseguir tirar aquilo. Então, eu também sou aquela dentista que eu não fico assim, aguenta só mais um pouquinho, vamos... Não, tô cansado, a experiência do paciente tem que ser legal. A gente tem que reeditar aqueles traumas que ele já teve do outro tratamento. Então, eu paro, deixo o paciente levantar, toma uma água, volta. Às vezes, até sirvo uma saladinha de frutas, uma proteína. Então, eu acabo demorando. Com um laser desse aqui, a gente até contou. Entre a anestesia e a remoção, a gente não levou nem 15 minutos. Foi super rápido. Então, a grande vantagem. Aqui no caso dela, eu utilizei o Light Touch. Então, aqui a foto superior era a foto com os laminados. Eu peço até desculpa essa foto pelo celular, na hora eu estava querendo já refinar os preparos e eu acabei tirando a foto com o celular. Mas eu ainda falei, eu tenho boas notícias, né? O preparo que você tem, o desgaste, né? Ele não foi tão agressivo. Perto das fotos que você já tinha me mostrado, o dentista foi bem conservador. Então, acho que o único problema que você tinha aqui mesmo era a questão estética.
porque a cimentação estava relativamente bem feita. O caso dela, acho que tinha uma média de 5, 6 anos. E os seus dentes estão conservados, estão legais. Eu tenho que refinar um cantinho ou outro aqui para o encaixe da minha peça ficar melhor. Então não se assusta, porque eu ainda vou precisar usar um pouquinho de broca. Mas vai ficar muito bom, vai dar tudo certo. E a gente continua aqui nosso passo a passo. E a gente foi para a parte do escaneamento, que ela também achou muito legal, porque eu acho que ela tinha feito com modagem, né, com silicone. Então, mais uma vez, né, ela falou assim, nossa, não teve nada disso da outra vez, não teve esse monte de foto, né, porque depois eu falei, a gente tem que tirar a foto das escalas, a foto do mockup, né, quanto mais informação a gente envia para o laboratório, menos chances a gente tem desses trabalhos voltarem. E eu não sou muito aquela pessoa de que, assim, quem é a culpa, né, se um trabalho não dá certo. Eu divido a culpa com o laboratório, com os colaboradores. Então, quanto mais informação e quanto mais próximo eu estou dos técnicos durante o planejamento e durante a confecção das peças, até tirei uma foto de uns prints, eu falei, já que a ideia é mostrar a vida real, eu coloquei até uns prints das nossas conversas aqui, para vocês terem uma noção, até para vocês me contarem se vocês também são chatos assim com os laboratórios. Então, fiz o escaneamento dos preparos, e preparei os inferiores também, porque era a proposta, né? Em 2022, inclusive, quando ela me procurou a primeira vez, eu tinha já uma documentação ortodôntica dela, eu falei, realmente, você precisa fazer a orto antes da gente refazer esses laminados, por isso também que ela demorou esse tempinho para a gente conseguir retratar essas cerâmicas superiores. E sobre a nossa etapa laboratorial, uma vez que a gente escaneia, molda, envia tudo que a gente precisa, né? Foto de substrato, a cor que a gente espera do sorriso no total. Por exemplo, a arcada dela superior, eu não podia mudar a cor que estava para uma cor tão... uma saturação maior que ela iria estranhar, né? Então, eu decidi uma cor predominante ali do sorriso, um BL4, mas um laminado com mais profundidade. Então, a gente trabalhou com uma peça com um valor um pouquinho mais baixo. E o inferior, como eu também não trabalhei na arcada toda, eu quis ser mais conservadora, eu trabalhei nos incisivos, fechei o diastema e corrigi a mordidinha dela ali na desoclusão. Então, foi parcial. Então, puxou para um B1, eu usei um cimento diferente do superior, a gente conseguiu equilibrar ali a cor, vou mostrar para vocês. E tudo isso, de novo, conversando com o laboratório. Eu gosto muito de participar com os caras, assim, olha, nesse caso aqui, é muito parecido com um caso que eu já fiz, nesse caso a gente usou uma multi, foi um de silicato, foi uma roseta, para essa cor final, com essa espessura que eu deixei, com esse substrato, a previsibilidade, aqui, vozes da minha cabeça, tá? É essa, o que vocês acham? Então, eles adoram, sabe? Eu falo, não querendo invadir sua área, mas é o feeling que eu tenho aqui. Então, os laboratórios que abrem esse espaço para a gente conversar, a gente consegue resultados incríveis, que a gente consegue até dormir. Antigamente eu não dormia, eu mandava um caso para o laboratório e falava, será que vai ter repetição, casos extensos, que você precisa de 4, 5 horas com o paciente, e um caso como esse é difícil, né? Quanto menos margem para erro, melhor. E aí a gente fica nesse bate-papo aqui, às vezes tarde à noite, às vezes cedo. Ele mandei algumas informações, que eu sempre mando tudo por e-mail, né? Uma coisa muito legal do Eitero é que eu já tenho os meus laboratórios cadastrados, então uma vez que eu finalizo o escaneamento, o laboratório já recebe, e ele já sabe que ele logo em seguida vai receber um e-mail com as fotografias, né? Para a gente não perder qualidade, e com toda a descrição do caso, né? O que é as minhas observações, cor do substrato, cor final, que é diferente, né? As minhas sugestões, e eu ainda coloco, né, para conversar comigo no WhatsApp. Como o dia a dia é muito corrido, hoje mesmo, né? Não consegui nem passar uma maquiagemzinha aqui para conversar com vocês. Geralmente eu consigo conversar com os laboratórios à noite, então eu envio o máximo de informações que eu consigo naquele momento com a minha equipe, eu já vou ditando, elas já vão digitando ali no e-mail, passando as fotografias. Então, é muito rápido, né? O cara já recebeu ali o STL do escaneamento, já recebeu as fotos, o e-mail, tudo, ele já pode começar a trabalhar. As referências,
E nisso eu estou ali fazendo a minha parte, que é a parte odontológica, que é onde a gente consegue, né, também lucrar mais. Enquanto o laboratório faz a etapa dele, que a gente paga para ele, a gente tem que fazer a nossa, que o paciente paga para a gente. Se a gente tem uma boa comunicação com os laboratórios, a falha lá é bem menor. E aí a nossa falha aqui também é bem menor. E eu vi muitos mitos, principalmente quando eu comecei a trabalhar com digital, especialmente com a Etero, porque na época, mas é um scanner de orto. E eu falo com muita precisão para vocês. Meus laminados, minhas coroas sobre implante, nunca vieram tão bem adaptadas. Eu até fiz um curso há pouco tempo de odontologia impressa, né, de resinas impressas, e eu vi o quão difícil é você imprimir uma peça, né, seja um modelo ou uma peça mesmo, né, uma coroa, uma faceta. Existem muitos detalhes, e aí eu comecei a entender por que existiam alguns erros, porque o erro não estava na adaptação da peça, muitas vezes o erro estava na impressão do modelo, o modelo que veio impresso errado. Colocaram a posição do modelo errado na hora da impressora, escolheram os bastõezinhos, me perdoem o nome, agora eu esqueci, quantidade errada, né? Distorceu a peça. Então, eu via mais distorção na impressão do modelo do que quando vi um modelo correto e os laminados. Eu encaixava no modelo e encaixava na boca, era exatamente. Não encontrei nada na internet sobre existem alguns erros, porque... Desculpa, pessoal. Então, aí o que me fez lembrar, né, quando o Luiz Calit falou para a gente, nós éramos os early users, né, que a gente conseguia entender ali as falhas, como usar essas ferramentas e como adaptar ali para o nosso dia a dia para realmente ajudar e não atrapalhar. E 5 anos depois, com um Etero específico e há 10 anos já trabalhando com digital, dessa forma que eu expliquei para vocês, que era enviando as fotografias junto com os modelos que eram impressos, eram escaneados. Assim, a vida ficou muito mais previsível, eu consigo chegar em casa, dormir, dar uma desligada, os trabalhos chegam, geralmente eu tô animada, eu não tô ali com aquele frio na barriga, poxa, será que vai ficar legal, né? E o que me ajudou muito também foi acompanhar os laboratórios. Eu trabalhei com 2 caras muito bons, montaram um laboratório do lado do meu consultório. Hoje eles estão em Dubai, em Nova York, trabalhando com Apple, inclusive. E vários casos eu falei para eles, eu quero ver do início ao fim o que vocês fazem, porque por mais que eu saiba, eu nunca vi a dificuldade. Então, me ajudava a prever o que podia dar errado lá, para minha parte também ser impecável. E isso também me ajudou muito. Então, a parte, por isso que eu brinco, a tecnologia faz com que o nosso lado humano seja mais tranquilo, porque a gente não está preocupado, né, em fazer outras etapas. Continuando aqui o nosso fluxo, provas e cimentação. Esse aqui é um caso de uma fotografia que eu tinha, que vou mostrar para vocês, a adaptação da peça, e eu fazendo a prova. E esse caso aqui também já usava o Etero, já trabalhava com ele há algum tempo. E eu gosto muito, nesse momento, falar para o paciente, é como se a última prova do vestido da noiva. Eu primeiro faço toda a prova de adaptação, os dentes secos, minha lupinha, véia de guerra, tá tudo legal, tá? Putz, tem algum excessozinho ali de algum adesivo que eu coloquei, ou um restinho de resina bisacrílica, tiro tudo, encaixo, tá tudo bonitinho, show. Pego os meus cimentos Traim, faço as provas, equilibro a cor, aí sim, eu levanto o paciente. Meu consultório tem uma sacadinha, então eu gosto de abrir para o paciente conseguir olhar com a luz do dia e falo para ele, olha, o seu momento é agora, só não derruba porque ela só está encostada, mas eu confesso que eu até saio da sala, eu falei, vou te deixar um momento aqui, que você pode tirar selfie, você pode ligar para alguém, olha para você no espelho, né, a gente põe gorrinho, tira o gorro, se olha, porque se você aprovar, eu vou cimentar, e se você quiser tirar, você vai ter que pagar de novo. Então, nesse momento, a gente tem que também lembrar que a gente tem um business, né? Porque às vezes a pessoa pode amar e depois voltar pela opinião de alguém e querer mexer naquilo de novo. Então, eu sou bem chatinha para isso. O paciente entra no consultório, ele vai sair sempre com tudo assinado, tudo muito bem acordado entre ele e eu.
Eu tenho a minha parte honesta, eu faço tudo da melhor forma possível, mas eu preciso também comprovar isso caso algum dia eu tenha um problema, né? Então, eu deixo tudo isso muito bem documentado. O paciente aprovou? Ótimo, eu tenho o terminho, que ele aprovou o tratamento, e a gente vai para a parte mais gostosa, que é fazer as cimentações. Depois de cimentado, fica mais bonito ainda, né? Então, a gente vai aumentando ali a escala de alegria do paciente, ele já gosta do mocap, da provisória, depois ele já gosta da prova com trainha, a hora que cimenta, aquilo hidrata, realmente fica espetacular. E aí é a etapa que o paciente, esse é o resultado, né? Se a paciente estava em trânsito, a gente sempre se fala pelo Instagram, e eu fiquei muito feliz com o feedback dela, porque eu sabia como que era importante. Depois ela me mandou até mensagem no WhatsApp, me mandou presente para minha filha, né, que eu estou grávida. Então é muito bacana. Você fala, caramba, né? Em 7 dias eu confesso que na hora que ela saiu do consultório, que eu comecei a planejar, né, junto com o laboratório, eu falei, será que eu estou arrumando sarna para me coçar? Mas, né, eu falei, não, eu estou bem, estou confiante. As ferramentas estão aqui, a equipe está aqui, tem tudo para dar certo. E é esse aqui foi o resultado. Então, os dentes que ela queria, uns ângulos mais arredondados, um sorriso mais feminino, uma exposição bacana, guias em ordem, guia incisiva, guia em canino, oclusão legal. Ela falou, nossa, até minha fala melhorou, porque tinha esse espaço aqui no meio, ficava passando ar. Falei, daqui para frente é só sucesso mesmo. Então, um caso que quando eu vi a documentação dela a primeira vez, né, das fotos da ortodontia que ela estava fazendo na Áustria, eu falei, poxa, não está tão ruim, né? Mas depois que eu comecei a planejar e olhar com o olhar que ela trouxe para mim, eu falei, mas dá para ficar muito melhor, né? E graças a Deus, no tempo que a gente tinha, conseguiu ficar muito melhor. O equilíbrio de cor da arcada superior e inferior, e quando a gente fala em cor, não é só A1, A2, né? Ele levar em consideração o valor, né, que é a opacidade, a translucidez, essas características que, graças a Deus, voltaram a estar na moda, né, que é a opalescência, mas também sem muito exagero, porque tem dente que é tão opalescente que eu brinco que é Bluetooth, que é tão azul dente que nem parece dente. E esse equilíbrio da arcada superior, obviamente, deixar a paciente de uma forma funcional, que ela consiga comer, mastigar, sem eu ficar preocupado, será que vai fraturar, será que vai soltar? Então, deixei tudo em ordem. Ela voltou, a gente terminou esse caso num dia à tarde, né, final de tarde, noite, era quase 8 horas da noite. Eu falei para ela, vai pro hotel e amanhã de manhã a gente se vê, né? Só do paciente ficar com a boca aberta, né, no momento da cimentação, acredito que exista uma desprogramação, assim como o gig, ele vem todo tortinho, né? Eu vi isso uma vez na aula do Thanos, um curso que eu fiz com ele o ano retrasado, eu achei muito interessante. Então, mesmo antes, né, já fazendo isso, pedindo para o paciente voltar, às vezes porque ele ainda está um pouco anestesiado, essa questão da gente checar a oclusão, desoclusão, um tempinho depois, a hidratação das peças, é muito importante o paciente ele ficar feliz, né? Eu brinco, faz sua lição de casa, traga todos os defeitinhos que você encontrou aí, o fio dental que está enroscando, o dentinho que está pegando mais, alguma curvinha que você queira, o que tiver, o que está na frente não dá para mudar, tá? A cor, a anatomia, isso a gente já acordou. Mas o resto a gente consegue sim e vai melhorar. Esse caso aqui, né, a gente olhando de uma visão, e esse aqui foi o resultado. Em 7 dias foi um grande desafio, mas graças a Deus deu tudo certo. Graças a Deus, à tecnologia, ao Etero, ao laser, aos laboratórios e às minhas secretárias. E a paciente também, que foi muito colaborativa. Então, começando com o final, a conclusão é que a tecnologia não é o futuro, né? É o presente. A gente fica pensando, como que vai ser lá? Não, como que pode ser hoje, tá? Às vezes a gente tem medo de investir, mas tem formas diferentes de investir, assim como eu fiz, né? Dividindo com uma colega o scanner e dividindo não só o scanner, o custo que a gente tem, mas também os planejamentos, fazendo de forma multidisciplinar os pacientes. Nesses 5 anos de Invisalign mais prótese, a gente conseguiu entregar muita coisa bacana, de altíssima qualidade, com previsibilidade, que é a melhor parte. Então, eu agradeço vocês, me deram aqui 10 minutos, não sei se eu me estendi ou se eu falei muito rápido, e convido a vocês a
tirar uma fotinha aqui desse scanner para vocês conhecerem mais também sobre a Align. E quem tiver dúvidas ou quiser conversar comigo, esse aqui é meu @ lá do Instagram. Acho que eu concluí. Muito bom, Mona. Adorei. Eu Ai, que adoro como você coloca emoção em tudo que você faz. eu sou uma pessoa emocionada, não tem como não colocar. Desde os trabalhos da ONG, a gente sabe que Nossa, você coloca muita emoção, desde os tratamentos mais simples que a gente passa lá, no lugar mais ermo que a gente está, no meio da África. E a Mona coloca tanta emoção que até nesses lugares o pessoal sempre chora muito, se emociona. Eu sempre brinco que os pacientes dela são mais emocionados. o Thiago faz uns casos maravilhosos. Por que que a galera não chora? Mas é muito bacana ter Choram isso. também, mas choram também. Já ganhou E até balinha, né, Ti? já, não. E você trazer isso dessa forma, tipo, para uma odontologia super moderna, super atual, com tudo que a gente usa, com todas as possibilidades que a gente tem no nosso consultório hoje em dia, com tecnologia, com previsibilidade, e não deixando de ser humanizado. E você falou Exato. uma coisa muito interessante na aula, que eu também falo para os pacientes, que é assim, até a gente cimentar, o problema é nosso e do laboratório. Depois que a gente cimenta, é problema do paciente. Então eu falo para ele, até eu cimentar, volta para o laboratório, ajusta a cor. Eu estou num caso agora que eu estou voltando pela quarta vez, é meu recorde na minha vida. Estou voltando pela quarta vez. E eu falo, não tem importância, vai voltar. Depois que der ok, que cimentar, é culpa tua. É o único momento que eu vejo que a gente tem que vestir o jaleco de volta e ser bem firme, né? Porque às vezes o paciente ele confunde um pouco o acolhimento com liberdade também depois para ele fazer o que ele quiser, né? Ah, você falou, mas eu achei que eu era diferente. Isso já aconteceu, inclusive. Então eu sou bem. Gostei dessa forma que você fala, vou utilizá-la também. Não, e Mas eu assim, você fala aquilo meio brincando, mas a pessoa entende da importância que é aquele momento. Porque senão acho que, então vamos trocar, sabe? Depois vira uma várzea. Então, acho que, não, quando eu você falo. falou, Quantas vezes nosso você trabalho, acho que é muito. O dentista, a gente, às vezes, eu tenho certeza, né? Porque é uma coisa que eu tentei mudar na minha vida, é você deixar de pensar como profissional da saúde, e sim como empresário, porque nós somos empresários, né? É. Então a gente tem que pensar como empresário autônomo, sim, no momento como esse. Que E eu vejo que o pessoal às vezes fica muito preocupado em usar a tecnologia para impressionar o paciente. Mas o paciente ele tem que entender também para que você usa cada ferramenta. Não é só chegar no consultório e ter um monte de bugiganga, né? exato. Então eu falo para ele, olha, eu tenho mais previsibilidade e consigo encurtar o tempo por isso, 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 isso e isso. Mas o acolhimento, o ouvir, e o cara perceber que você está afim de melhorar mesmo, principalmente esses retratamentos que o cara já chega super traumatizado, né? Cheio de crenças que ele, porque eu sei que é assim, porque foi assim, porque vai ser assim. Fala, calma. Agora é outro tratamento, né? Me dê a chance de mostrar tudo de novo, que pode ser mais bacana. É muito boa essa palavra, me dê a chance. Então, E, bom, aí que a tecnologia vem, né, para arrasar. O cara fala: caramba, que legal, eu estou entendendo agora, eu estou do passo a passo. Eu gosto muito de mostrar aula também para o paciente. Eu tenho uma aula de cerâmica que mostra todo esse passo a passo. E aí eu mostro, é basicamente o que vocês viram hoje. O paciente adora olhar isso. Que ele fala: nossa, comigo também vai ser assim. Ela vai me deixar participar do planejamento. Então, isso traz muita segurança para eles. bom, e aí tem então esse QR Code que estava aí na tela também, se o Gabriel pode deixar mais um pouquinho, é só para escanear, para vocês quiserem entender essa jornada de colocar o Invisalign na rotina clínica do clínico, que, igual eu falo, por mim, isso mudou a minha rotina clínica, não Nossa, apenas trabalhar mais em relação a isso, mas até ganhar mais. E o mais interessante é que eu percebi, eu tenho esses números. Quando o paciente que passa por um tratamento de Invisalign, ele começa a entender mais da estética. Então, quando ele termina, ele quer fazer tudo. Ele quer, mas eu quero arrumar esse quebradinho aqui agora, eu quero clarear. E tem muito valor agregado tudo aquilo. Então, eu percebi isso. Então, fica essa dica aí para quem quiser. A nossa próxima aula que vai ter agora, que é no final do mês, vai ser com a Thaisa Calab. E é incrível também. Então, assim, a gente está tendo muita aula todo mês, 2 aulas por mês para os associados.
valorizarem isso, de estar nessa comunidade que é fazer parte da SBOE, tá bom? Então, igual a Rafael... todo mês a gente no congresso, isso é maravilhoso. Exato. Atualizando, vendo caso bonito, vendo foto bonito, vendo gente bonita, como a Mona aí, gravidíssima, a mamãe do ano. Então, gente, convida os amigos, participem, tá bom? E obrigado quem ficou até agora com a gente aí. A gente tentou fazer algum resultado. Bacana, o pessoal é guerreiro, gostei. Tá bom? Beijo, Mona. Obrigado novamente. Beijo, gente. Obrigada a todo mundo Grande aí. Obrigada, abraço, Ti. Sérgio. Obrigada Saudade. pro Betinho também. Tchau, tchau. Tchau.